O Bion traz que o terapeuta deverá seguir as questões todas colocadas no setting numa atitude ou num comportamento ou numa forma de fé. Essa palavra fé provoca um monte de questões no meio da psicanálise, porque onde já se viu trazer fé, Bion, que é da teoria do pensar, é um ato que é trazido, vamos dizer assim, dos místicos, dos santos, da igreja, Mas quando ele se refere à fé, é isso que a Vera fala. Ela confia na direção de que a palavra ou o paciente está no caminho, agora eu vou introduzir a minha palavra, da saúde mental. Eu tenho que acreditar que eu estou... Por exemplo, se você pega um psiquiatra, ou a medicina, eles têm como norte não a fé na saúde, eles têm todas as antenas ligadas para detectar a patologia, a doença, aquilo que deteriora a saúde. Nós temos uma pegada oposta. Nós temos que ir na direção de acreditarmos que esse nosso paciente que está na nossa frente está num pedido de ajuda para a saúde. Nós temos que ter a fé, a confiança de que nós vamos seguir via a metodologia, a metacomunicação, nós vamos usar o método socrático, por isso, Maria Tereza, quem sou eu para criar alguma coisa, não é nada disso, é apenas eu fui juntando peças de grandes sábios e formou-se então a metacomunicação, que é extraído inclusive de um livro chamado Pragmática da Comunicação Humana, Paul Watzlawick e outros autores junto. A pragmática da comunicação humana é que vai desenvolver essa técnica da metacomunicação, que eu fui aprimorando ela, né? Então, na metacomunicação, ela é muito dentro da escola do cinismo, desse grupo dos clássicos da filosofia. O Sócrates é o grande, né? É o pai, é o nosso Freud na filosofia, é o Sócrates. E esse método dele, socrático, vai destituindo pela racionalidade para se alcançar o que nessa época não se usava essa expressão, mas que hoje nós podemos usar a linguagem do inconsciente, ou quando a Vera diz o que ele está me dizendo, porque ele está me dizendo com palavras racionais o que se passa num lugar que ele mesmo, ela mesma não sabe de si, né? E que nós, terapeutas, temos que ajudá-la ou ajudá-lo a ouvir o coração com essa fala hermética, tão difícil de ser alcançada. Então, o método socrático, que ia descartando toda a racionalidade, né? Quando os discípulos deles foram lá perguntar para a Esfinge, né, quem era, em Delfos, quem era a pessoa mais inteligente, o mais sábio dos sábios, e a Esfinge responde, é Sócrates. O Sócrates fala, mas eu que sei que não sei nada, porque eu não sei nada aqui, ó, do que se passa aqui. Eu, Sócrates, sei que nada sei disso aqui. E nós, terapeutas, de 100 anos para cá, 100 e poucos anos para cá, desde 1905, de Freud, passamos a inaugurar essa linguagem, ou essa escuta do que está aqui. Mas que o Sócrates já fala disso desde lá, desde da época dos clássicos, da filosofia clássica. Então ele vai tirando todas as peças racionais para se atingir o âmago de que provavelmente o paciente que sofra do fígado tem ali uma usina, né, de sentimentos e emoções juntas que tentam quebrar moléculas que assopram em que direção em termos dos sentimentos e as emoções.
Por exemplo, entre nós aqui, nós podemos ensaiarmos que o fígado possa ter um tom de pele das pessoas que têm um problema de fígado um pouco azeitonado, um pouco esverdeado, essa área da bilis. São pessoas normalmente muito raivosas, muito brabas, né? Então, eu posso fazer essas associações hoje aqui com todos essas centenas de anos que já se passaram de conhecimento aí, né? Dificilmente uma pessoa mais dócil, mais meiga, vai ter um tom de pele mais pro rosa, mais pro branquinho rosa. Quando a pessoa é mais de cor, também ela tem a tendência à bilis, ao verde. Tanto é que o Hulk, na metáfora usada pela arte, como sempre, ele fica verde, de ódio, né? Então, ou de inveja, né? Que é outro tom Então, veja, a Vera falava, eu falava que na fala da Vera estava contida a direção da fé, no sentido de que eu vou usar a metacomunicação, que é o modelo socrático, que me inspirou agora a Maria Teresa quando falou da metodologia, de como eu empregar, no sentido de que eu vou só pela forma, só pela palavra, eu vou destituindo a razão de estar no seu lugar fundamental e máximo da personalidade. E vou introduzir elementos para irmos para dentro do inconsciente, que no caso, essas 5 aulas anteriores, eu fui passando cada um desses itens para a gente poder entrar pela metacomunicação. No caso, nós favorecemos bastante os sentimentos, né, os portais que eu tenho para entrar, né? O paciente está lá trazendo toda uma fala bem articulada, racional, né? Ultimamente eu tenho atendido uma pessoa que é do mundo financeiro, ele só fala frases muito racionais, né? Então, eu digo para ele, então, você está me falando o que sua mulher pensa a respeito de você, agora você me trouxe o que sua secretária pensa a respeito de você naquela conversa sobre o lado profissional dela, mas eu ainda não ouvi o que você pensa sobre você, né? Então, eu estou metacomunicando para ele que a forma com que ele apresenta esse universo é via outras pessoas, que não é sobre ele, e eu o ponho em contato com ele. Quando ele me diz, então, eu penso que a fulana acha isso, eu também acho, eu concordo com ela, e o que minha secretária acha, eu também concordo, ele está refletindo o espelho que ambas estão fazendo para ele. E eu, então, metacomunico. Então, o espelho refletido da sua esposa, o espelho refletido da sua secretária, te dizem que você concorda com elas, é isso? Ok, então vamos aprofundar um pouquinho mais. Agora o segundo pilar. O que você sente quando você, ao ver o seu reflexo no espelho dado por elas, você se vê assim? O que você sente por você? Normalmente, a pessoa vai escapar. Eu estou num ato de fé do quê? De que eu confio plenamente que essa forma dele conduzir nos levará ao cerne da questão que ele está hoje trazendo e que eu não tenho a menor ideia do que se trata. Eu não sei. A angústia de não saber do terapeuta, viu, Cristina? Você que está começando a se sentir aquecida e muitas vezes se sente nessa angústia de o que será que essa pessoa está me dizendo? E eu não sei. Requer muita tolerância à frustração do próprio terapeuta, em que eu não tenho a menor ideia. Por exemplo, essa aula que nesse momento começa, não tenho a menor ideia para onde ela seguirá.
eu tenho mais ou menos o rumo que nós vamos hoje falar sobre a metacomunicação, já o método, e vamos encerrar não, vamos também lembrar que na última aula ficou faltando falarmos de ética, tá? Mas esse ato de fé, esse que o Bio nos diz, esse método socrático, ou da pragmática da comunicação humana, do Vadislavski, eu estou em dúvida quanto ao nome do autor, que eu lembrei agora, são, digamos assim, são apoios teóricos à prática, que ela é muito, aparentemente simples, da forma, nós iremos para o conteúdo, mas que requer um laboratório que todo dia é um dia, é como o processo de meditação. Cada vez que você se senta e vai fazer a sua meditação, você não sabe o que vai encontrar aqui dentro. E pode ser que você esteja em harmonia e muito bem nesse dia, e pode ser que você se surpreenda ao entrar no estado meditativo, que é uma das aulas que eu acho que foi agora a quinta aula, nós falamos bastante sobre a glândula timo, que ocupa o centro do lado do coração, e que é a responsável entre o conhecimento, o estado meditativo psicológico e a espiritualidade. Essa glândula, ela faz essa nuances desse lado, de um lado e do outro. Espero que vocês estejam praticando a meditação para poder irem se conhecendo, para poder conduzir e escutar melhor o outro. Porque se eu não sei de mim, dificilmente eu vou ouvir o outro. Se eu sei de mim só 15 centímetros de uma régua de 60 que me foi dado, o potencial, e no meu aparelho mental eu só sei 15%, eu tentarei a só ouvir 15%. Quando a Vera diz, a Norma sempre me surpreende, é que eu estou sempre buscando ampliar essa minha reguinha, para ir ampliando essa escuta. E que tem dias, como a Maria Tereza me perguntou, você se perde também? Completamente. Tem dias que a minha régua está mais estreita do que os 15%, tá? 10%. Então, naquela sessão, ou naquele dia todo, nada fluiu. Eu estou empacada, ou enfim, estou cansada, eu não sei, né, as coisas, o que se passam. Mas é mais ou menos, né, nessa toada. Bom, então, eu creio que aqui eu já esbocei na metacomunicação que nós vamos na direção desses pilares. O primeiro pilar é o que eu sinto, o sentimento, tanto tempo desprezados pelas terapias em geral, e que hoje é o carro-chefe de todas as psicanálises e terapias, com exceção da comportamental, que acredita que o pensamento possa modificar os sentimentos, e nós somos completamente contrários a esse pensamento, né? O que é primeiro é o sentimento. Outra via que o Freud nos deixou como um portal direto para o inconsciente, que são os sonhos, né? Então nós vamos estar sempre treinando aqui nos atendimentos, a metacomunicação. Quando vier sonhos, vai ser um privilégio tanto. Já tivemos oportunidade aqui de trabalharmos com o grupo, né? E vocês viram a profundidade com que a coisa se encaminhou a partir do momento que se traz sonhos, né? O terceiro pilar vão ser as fantasias, devaneios e ilusões, que é material da subjetividade, que também nos atravessa, não é algo que nós busquemos, é diferente do meu projeto de vida e eu sonhar que eu quero ter uma casa na praia, né? Isso é um projeto, é um desejo. Não, os devaneios e fantasias, eles nos atravessam. Eu estou andando na rua e de repente eu vejo um acidente de carro, eu não queria pensar isso me atravessou, né? Se eu estou paranoica ou com medo de alguma situação, eu vejo um confronto com aquela pessoa e penso em alguma atitude drástica, né? Atravessa um pensamento maluco.
né? A pessoa jogando um ácido no seu rosto, te atacando, usando uma faca, um disparo, coisas que você não quer pensar e que e que inundam a tua mente. Então, o terceiro devaneio, né, as fantasias e devaneios, eles nos atravessam e o Jung vai classificá-los como sonhos diurnos. Nós o tempo todo estamos praticando. A mente, ela não fica em silêncio, né? Ela está sempre com um desses estados, porque os sonhos, tanto os diurnos quanto os noturnos, os conteúdos oníricos, eles são sempre simbólicos. É uma linguagem simbólica, hermética e que traz um enigma. Por isso que o Freud foi tão brilhante quando ele trouxe o Édipo para ser decifrado, né? Então, todo sonho, seja diurno ou noturno, você deve se perguntar: qual é o enigma que eu não sei disso? Tanto quanto a Vera no atendimento se perguntava: o que será que ele está tentando me dizer, que eu ainda não alcancei? E ela vai fazendo o gráfico, porque cada um de nós temos uma forma de terapeuta de sermos, né? Se alguma de vocês tentar ser Norma, ou tentar ser Cirlei, ou tentar ser Cristina, furou, né? Tá errado. Por quê? Porque teremos que ser, ao longo de toda essa caminhada, e lembrem-se que o amadurecimento ele é muito demorado, porque usamos um corpo animal muito voltado para o prazer imediato, né? O cachorrinho fica feliz, rabinho abanando, se você der carinho, se você der alimentação, água, soninho e colinho. E ele fica ali pro resto da vida, certo? Nós temos a propriedade de, pela frustração, pela areia que entra na pérola, formarmos essa pérola que é o aparelho mental. Então nós vamos desenvolver via dor e sofrimento, e aí no meio disso vai vir a dor constituinte que me constitui enquanto aparelho psíquico. Nessa dor constituinte é que eu vou ouvir com fé que meu paciente vai me levar ao lugar dessa dor dele, e eu terei tolerância ao não saber, a sair da racionalidade e ouvir com o coração. E aí muitas vezes a gente se mistura, Maria Tereza. Então, essa é uma questão, Vera, que há pouco você falava. Muitas vezes eu não escuto porque eu não aguento o que eu vou escutar também. Por isso que toda essa introdução de nós irmos para dentro do conteúdo, via o que o outro está sentindo, via quais são as fantasias, via os sonhos, via a dor constituinte que me constitui enquanto aparelho mental, muitas vezes eu não aguento. Bom, começa um outro atendimento, vou, tomo uma água. Quando eu volto para esse segundo atendimento, a minha paciente que entra fala para mim: nossa, você está tão contraída, né? Você está tão você não está bem, em outras palavras. Normalmente, o que nós, terapeutas, lá na formação da faculdade falaríamos? Não, está tudo bem, eu estou neutra, eu não posso me envolver. Mas na metacomunicação, nós vamos lidar sempre com o caminho, com a direção da verdade. Então veja que fé e eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Cristo. Então meu caminho é sempre na direção da verdade, mesmo que eu não aguente essa verdade, mesmo que o meu paciente não aguente. Se não aguentarmos, nós vamos metacomunicar que não estamos aguentando, mas essa é a verdade daquele momento. Pode ser que um dia possamos aguentar aquela verdade. Então eu estou dentro
da realidade. Essa frase do Cristo, que é uma frase emblemática, que a gente passa batido nela, é o grande norte de todos nós terapeutas na metacomunicação. Então eu vou sempre na direção da fé, do otimismo de que aquelas falas vão me levar à verdade daquele momento, porque a verdade, na filosofia nós sabemos que ela é um compêndio, congressos e mais congressos, porque o que vem a ser a verdade? Sob o ponto de vista de que minha paciente fala, Norma, você está com o rosto contraído, né? Eu continuo sentindo ele pequenininho. Deveria ter antes ter feito uma meditação rápida para ver se eu poderia soltar ali aquela região, mas não fiz. Entrei já com a sensação de cronológica de tempo atrasada e eu fui para outro atendimento com graxa na mão, né? Sabe o mecânico que lava as mãos, mas está entranhada a graxa, né? Eu falo sempre que a nossa profissão, ela tem uma insalubridade, então, com o passar do tempo, nós vamos assimilando esse monte de graxas do mundo psi e a gente vai para um outro atendimento trazendo a graxa do carro anterior, né? Desculpa a analogia grosseira, mas é isso, né? Mas o que me conduz é a verdade, eu não vou fazer o que o cardápio dado lá na faculdade ensinava. Eu vou dizer que você tem razão. Eu terminei um atendimento que me tocou muito. Eu não tenho que entrar no mérito do atendimento, nem dizer o que se passou, expor o meu paciente, em hipótese alguma. Mas dizer, vamos, né, esse aquecimento para a sua sessão me permita concordar, eu estou de fato, eu estou vendo meu rosto, eu estou vendo que eu estou contraída mesmo, e o inconsciente, ele está presente da sessão anterior naquela sessão. Não sei se por um processo de compensatório do Jung, o Jung tanto falou do que o inconsciente, os sonhos nos trazem muitas vezes, né? Dona Rosa, que perdeu o marido em luto severo, e ela fala, eu não posso contar para os meus sonhos, eu só posso contar para você, porque se eu falar para os meus sonhos da minha filha, elas vão falar, minha mãe tá louca, porque eu só sonho que eu estou dançando com meu marido, nós estamos numa festa, depois a gente transa muito. Como que eu posso falar que eu estou enterrando ele, o corpo está lá no velório e eu durmo e nós estamos em plena festa. Eu acordo quase rindo. O Jung vai dizer do sonho compensatório, né? Do movimento onírico de compensação. Se o ego está muito desgastado e cansado, pode ser que o sonho faça uma reparação na homeostase e provoque ali uma situação de bem-estar, de prazer, de alegria, de momentos com o marido em que eles dançavam muito. E eu falava, Dona Rosa, a senhora está sendo agraciada pelo seu inconsciente, novamente a fé, né? Que está lhe restaurando de uma dor profunda, da perda do seu, falava o nome dele, né? Então, quem sabe num processo compensatório, essa sessão vai na direção de um sonho dela e que, ao contrário da sessão anterior, o lugar de restauração aparece e nos faz um bem enorme, a mim e a ela. E eu fiquei muito grata por isso, que tem hora que a gente até questiona como é que eu posso cobrar uma sessão que, no fundo, você se sente profundamente beneficiada, né? Aí você fala, meu Deus, como que o inconsciente pode fazer isso com a gente, né? Então foi uma sessão assim, depois terminamos numa leveza enorme, numa nutrição, e lógico, ela enquanto ela falava aqui,
E eu acompanhava ela aqui também, na racionalidade, e aí quando eu a coloquei em contato com o que ela, naquele sonho, sentia, inundou, é uma mulher que não chora jamais, inundou ela a nutrição. Eu falei, me traga uma palavra dessa emoção, disso que você está sentindo. E ela falou, não me lembro qual foi a palavra que ela falou, compreensão, ou entendimento, alguma coisa assim. E eu falei assim para ela, me aproximei assim e falei, nutrição. Imediatamente as lágrimas desceram. Como assim? Alimento de alma. Né? Eu também me emocionei, porque essa é a verdade daquele momento. Então, a verdade é daquele momento. Naquele momento ali, aquela verdade se instalou. Eu, quando estou agora aqui falando, eu já estou sobre o foco de outra verdade, que é essa aula que estamos dando, que estamos aqui falando. Então, a verdade, a filosofia vai ficar vai ficar refletindo e trazendo que ela é relativa, ela todo o tempo ela está em movimento, exatamente porque a todo momento é único, apesar de vivermos rotinas. É isso que eu estou passando para vocês de ontem, me foi de uma aprendizagem que não tem fim. E nós vamos, Maria Tereza, até o final da nossa vida, morrer aprendendo. O pensamento é, qual a diferença entre uma ética moral que a igreja fala de uma ética universal? Como que eu distingo o que é uma ética moral que depende da época cultural que ela é usada, por exemplo, se quiser hoje em dia acompanhar qualquer momento da ética moral de uma época, você lê Machado de Assis, que você vai estar perfeitamente dentro da ética moral daquela ocasião, daquela época. Se nós pegarmos a fase moral, né, da igreja, da Inquisição, do quanto a igreja fez o que fez em nome de Cristo, em nome da igreja e da fé, vocês vão ver que denunciar ou ser um herege, a moral vigente daquele momento é uma moral que permite a morte, o assassinato, a crueldade e todas as questões ligadas a um sofrimento impingido ao corpo. Então, a minha pergunta é, como que eu diferencio, assim como a verdade é relativa, nós falamos da filosofia e a verdade é relativa àquele momento, o que vem a ser a verdade quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade, e atrás da verdade temos vida, né? A vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Que verdade que ele fala? A mesma coisa quando nós falamos que, nesse momento eu estou enfocando o Bion, que é um dos pilares para nós adentrarmos ao mundo da psique e ao trabalho com o nosso paciente. É a questão ética. Estamos falando agora em Bion. Bion vai dizer que existe no inconsciente, tá? No estado da mente primordial, a mente ontológica anterior ao nascimento, ela caminhará na direção ética do conhecimento. O conhecimento do quê? Do que está aqui, não conhecimento. A palavra é péssima, né? Na psicologia. Porque falar conhecimento a gente pensa em intelectualidade. Mas conhecimento, conhecer, né? Conheça-te a ti mesmo. Conhecer. Então o Bion vai trazer que a direção da mente primordial é na direção do conhecimento, mas não conhecimento racional, ok? Como que eu diferencio? O que é uma ética moral que a igreja fala, que os momentos históricos apregoam, de ética universal, ética que não haverá tempo, o tempo não será cronológico, o tempo será o tempo kairos, o tempo que o tempo tem. Desde que o mundo é mundo,
existem questões universais éticas. Então eu pergunto para vocês, como diferenciar? É uma pergunta. Bom, deixa-me falar da questão ética no meu consultório. Eu falo da questão ética em relação às emoções. Existe muito moralismo aí de sentimentos, de emoções que, vamos dizer assim, não sinta isso é feio, isso não é bom, isso não te faz bem. No consultório, todos os sentimentos, todas as emoções são válidos. Então, como não, eu permito, sinta, fala o que está sentindo, por que não pode sentir isso? Então, nas questões emocionais, eu acredito que existe uma ética universal do sentir. Então, pode se sentir porque é humano sentir isso. Desde que o humano é humano, ele sente. Só que isso não é tão, vamos dizer assim, levado em conta. Então, isso não pode. Então, tem algo aí que nos proíbe de sentir. Assim como no século passado existem até atualmente mulheres que são mutiladas para não sentirem prazer sexual. No século passado, as mulheres, aquelas que se tinham como mulheres do bem, entre aspas, não tinham que ter prazer sexual. Então, essa é uma questão moral, mas não é uma ética universal, é sentir, é meu corpo. Então, pelo menos eu entendo assim, eu permito o ódio, as pessoas têm horror a sentir ódio. Não, ódio é muito forte, ódio eu não sinto. E eu, por vezes, questiono qual é a problemática do ódio, o que se vê em relação ao ódio. E é toda uma questão ética, social até, de não ódio de jeito nenhum, é o amor, é a caridade, e nós ficamos reprimidos nos ditos emoções não permitidas. A inveja é terrível, a inveja é vilã total. Então, pelo menos eu vejo assim na clínica. Então, Vera, você está falando que se diferencia a ética universal da ética moral por esse parâmetro do sentir. Estou falando por essa questão, porque nós, seres humanos, sofremos muito. Aquela criança que não tem afeto, que não é tocada, ela cresce, nossa, devastada, abandonada, precisa disso, né? Desse toque, desse carinho. É uma ética universal, a criança precisa disso. Colocar uma criança no mundo e não dar isso para ela é devastá-la, é mutilá-la. Norma, uma pergunta. Você já citou aqui, você sempre cita, né, nos grupos de meta, aquela peça teatral A Alma Imoral, né? Em São Paulo, né? Que até eu fui ver 2, 3 vezes que eu fiz a peça. Naquela peça, o que se trata de ética, você colocaria como um divisor de águas entre a ética moral e a universal? Desculpa, eu não ouvi. Eu colocaria o quê? Você diria que aquela peça trata disso, da ética moral e universal? Sim. Está bastante implicada, sem dúvida, e a verdade também está bem implicada. Né? Quando a mulher do rabino fala que o rabino, ela mente para a senhorinha que vem perguntar se ela pode comer o frango, que não foi morto, virado para o leste, aquela forma deles, né?
Corrigindo, a direção do sol não é o critério principal nem no judaísmo, nem no islamismo. O ponto central é a orientação em relação a um lugar sagrado, e não onde o sol nasce ou se põe. Assim sendo, o abate ritual judaico tradicionalmente procura orientar o animal voltado para Jerusalém, mais especificamente para o local do antigo Templo de Jerusalém. Então, dependendo de onde a pessoa está no mundo, Jerusalém pode ficar a leste, oeste, norte ou sul. E ela tem um monte de criança para alimentar. O rabino fala, não pode comer. E ela responde para a mulher, coma. O rabino, meu marido, manda dizer para você comer. Ela está sendo ética universal. Moralmente, ela está cometendo um delito. Percebe? Porque ela está, digamos assim, fazendo um aconselhamento mentiroso. O marido não falou isso. Mas todos nós concordamos com ela. E o que define ali é a necessidade. Então. Exato. Ela, como mãe, como mulher, ela sabe o que é passar fome os filhos. Então ela fala, o rabino está pensando o quê? Moral, numa ética moral. Ele diz para ela, não foi, não um dogma, né? Se a ave não foi morta do jeito que a lei manda, então não pode ser comida. E ela, a esposa, fala, não, como assim? Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Me veio uma cena aqui, passou uma imagem para mim, que é uma questão que eu sempre me volta isso. Eu vi um documentário uma vez da Segunda Guerra Mundial e num trecho desse documentário, uma fileira de crianças, adolescentes, crianças, aonde com suas mães italianas, se eu não me engano, rendidas pelo exército alemão, o pelotão, né, do exército alemão na frente, essas mães, elas oferecem às crianças, e é numa cena assim bem triste, elas tiram a roupa da criança e oferecem a criança para orgia sexual. Sexualidade. Né? A sensualidade. E sim, essas mães italianas têm mais filhos em casa que estão passando fome. Né? Aí como é que fica a ética moral e a universal? Uma grande questão. Então, na ética universal, nós vamos sempre ter que fazer um trabalho. Ela não tem uma resposta pontual. Nós não sabemos essa história. Nós sabemos o que, sobre o ponto de vista, digamos assim, de que isso uma mãe jamais ofereceria a filha, os filhos, para prostituição. Não é? Mas nós não sabemos, o Cristo nos deixa a questão, não julgai. Não julgai, porque você não conhece qual é a verdade do que está se passando ali, né? Então, nós teríamos que ouvi-la, nós teríamos que analisar isso com bastante cautela e cuidado, porque o que é básico? Nós estamos falando de dois instintos básicos, sobrevivência e sexualidade. Está misturado dois construtos básicos. A sobrevivência, ela é primeira, porque a sexualidade eu posso procrastinar, né? Adiar a sexualidade. Então, se a fome tanto é que nas guerras a prostituição é o que sustenta muitas vezes a casa, né? Seja da mãe, seja das filhas, mocinhas, dos meninos, não é? Então, o que é? Eu ouvi ontem que eu vi? Não, foi um filme que eu vi da secretária que ajudou a Anne Franklin.
a secretária, ela faz, ela que ajudou o tempo todo, depois ela vai manter o diário da... Tá na Netflix. Ela vai relatando as situações e aí ela diz de um relato de uma avó muito interessante dentro dessa sua fala. A avó, quando se despede das duas crianças que vai ser criadas por cristãos que não são judeus, para as crianças serem poupadas e não serem mortas, a avó fala o seguinte para eles, assim, abraçando e vem no ouvido, fala assim: tudo que eu ensinei até agora, vocês esqueçam. Só lembrem que você fará qualquer coisa para se manter vivo. Percebe? Quando termina a guerra e essas crianças são encontram com essa avó, eles falam: vó, eu nunca esqueci o que você me disse. Ó, me emociona. Então, a ética universal, ela é muito diferente de uma ética moralista, moral, de um julgamento de construtos da racionalidade. Não é? Ela nos remete imediatamente, é o que o Bion vai falar, que a verdade e a ética universal, ela te leva a um lugar que é profundo do ser. Mas ela não pode ser uma ética rasa, pequena, percebe? Ana, fiquei aqui pensando, quando você disse da diferença entre a ética moral da época e a ética moral da igreja, né? Me parece que, em cima do que vocês estão falando, né, você, Maria Tereza, que você já trouxe, que a ética moral é muito mais ditada, a ética moral da época, ditada pelo homem, né? Pela pessoa do homem, né? Quer dizer, por lei, enfim, mas é do homem. Enquanto que a ética universal, que é considerada a ética da igreja, tá? Ela vem por Cristo, né? Ela foi trazida há mais de 2000 anos por Cristo. Eu não estou falando das religiões, tá? Não estou falando dos dogmas, né? Estou falando da ética da igreja mesmo, da igreja cristológica. Então, me parece que essa pode ser uma diferença, né? Eu sou uma pessoa cristã e acredito em Cristo e naquilo que Ele traz como verdade. Então, eu estou em cima de uma ética moral universal. A religião católica, que eu também faço parte, me traz alguns dogmas que não são de Cristo só, são muito de homens, né? Feito pelo próprio Papa, enfim, né? Então, nem sempre ela nos traz... Eu acho que dá para perceber um pouco a diferença. Porque a sua pergunta foi, qual é a diferença? Quando eu sei que é dos homens e quando eu sei que é moral da época e moral universal. Quando eu penso nessas duas vertentes que você colocou, nessas duas hipóteses, me vem claro assim, aquilo que eu comungo na igreja, eu comungo que Cristo traz. Agora, tem situações, por exemplo, o Papa traz, as nossas leis do catolicismo, traz coisas que hoje eu não comungo, né? Embora eu continue sendo católica, continuo sendo praticante, enfim, porque eu acredito na moral universal de Cristo. Não sei se eu me fiz entender, mas me parece, dentro da minha cabeça, parece que tem... Se a gente sair um pouco do cunho religioso e entrarmos um pouco na história, você vai ver que vamos lá em Moisés e você já vai ter ali os dogmas universais. Agora eu quero voltar para o encaminhamento
do fechamento da aula, eu quero também ouvir a Elisângela e a Cirlei rapidamente sobre esse construto da diferença da ética moral com a universal. Mas se você pegar ali, não matais, não trair, se você pegar os dogmas dados pela lei, que segundo Moisés, que subiu jovem e no confronto com Deus envelheceu pelo menos 60 anos, então você há de convir que o contato com essas forças do inconsciente não são amenas e calminhas, né? Como as igrejas tentem pôr os sentimentos sempre da ovelhinha, de tudo bonitinho, não tem nada disso, porque o cara subiu jovem, desceu com o cabelo branco, então é uma força que precisa de estrutura psíquica e ele desce com aquilo que psiquicamente, agora entrando aqui e lembrando o Bion, adoece. Nós somos contemporâneos e vivemos uma época. Porque senão, isso vai me cobrar. Eu ler aqui as palavras do Thomas Mann, que fala nessa direção. Aonde que eu tenho isso? Eu gostaria, enquanto eu estou procurando aqui, que a Cirlei e a Elisângela pudesse trazer essa diferenciação. Bom, essa questão da ética universal, ela passa muito pela capacidade de empatia, né? Então é uma capacidade aí da gente entender o outro e olhar para o outro, né? E respeitar esse outro da mesma forma que a gente respeita a gente, que a gente se conhece, né? Entendendo, né, as nossas mazelas e as nossas virtudes, né? E olhando para o outro da mesma forma que a gente olha para a gente. Então eu entendo essa ética universal assim, de olhar para o outro e olhar para a gente e querer para o outro a mesma coisa que a gente consegue querer para a gente, né? Eu entendo isso, né? E essa moral aí, essa coisa construída pelo tempo, né? E aí a gente, eu acho que isso acaba sempre fazendo mal, né? Então parece que a moral, né, é sempre eu não me conhecer e eu não respeitar o outro, né? Eu percebo assim. Acho que o caminho do meu raciocínio também passa por aí. Eu saí um pouquinho aí da moral cristã, lembrei do Bhagavad Gita, pensei lá no Krishna, né, naquele momento épico, assim, que a Arjuna está lá com Krishna ao lado, né, diante de uma guerra contra os seus parentes, que tinham feito milhões de coisas ruins para ele, para o povo de modo geral, e quando ele vê os tios e primos do outro lado, ele fala, não vou lutar, não vou matar a minha família, né? E Krishna diz, tem opção, né? É como se a gente deixasse, sei lá, Hitler, eu não vou matar porque são humanos, né? Assim, eu não vou brigar contra eles. Então tem momentos que essa coisa da moral, vou matar porque são humanos, né? Assim, eu não vou brigar contra eles. Então tem momentos que essa coisa da moral, ela vai muito além, ela não é simples como a Norma falou, né? Então, assim, a leitura tem que ser de acordo com o momento, as ações também, mas a base é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, é estar nesse lugar, mas é muito relativa. Eu acho que você tocou num ponto, Cirlei, que eu acho muito fundamental, que é a questão
que é a questão, o Édipo, quando Freud usou o mito de Édipo para a questão edipiana, o quanto ele foi feliz nesse mito, porque é de uma riqueza. Então você vai ter todos os Édipos, o Édipo rei, que ele vai usar bastante na questão edipiana, depois o Édipo colono e depois Antígona, que é a filha que caminha com Édipo enquanto ele está cego, até a morte dos dois irmãos dela, né, filhos de Édipo. Ali em Antígona ele termina com a ética, porque se ela não enterrar o irmão que o rei da época escolhe, que um será enterrado, e isso era uma lei vigente deles, enterrar os seus mortos, e o outro vai ser deixado às feras e comido, e ela, como irmã, a ética diz, você vai enterrar seu irmão, mesmo a custo da própria vida. E termina então o Édipo com a ética. Por isso que o Bion é extremamente sábio quando ele busca Freud em tudo. Antígona, então, se dá o calvário, a morte, porque ela desobedece ao rei, pega esse irmão que está exposto, morto, e o enterra. E ela, então, é emparedada, né? Acho que a Santa Teresa também, a Teresa foi emparedada, né? Ela é colocada, é morta, né? Então, nós estamos falando de situações, você está trazendo, Sirlei, situações em que nós não teremos escolhas. Enquanto a escolha do social está distante da gente, a gente pode fazer de conta que não está vendo. Mas isso voltar-se-á contra nós, você não tenha dúvida disso. Por isso que temos uma sociedade com tanta epidemia do câncer, tá? Não é por acaso. E a gente pensa que só essas situações éticas, assim, né, que estão aí, que se apresentam de uma forma muito... se esfregam na nossa cara, né? Mas não, é como você falou, é aquele vizinho que está ali humilhando, né, a esposa ou fazendo mal, e a gente não se posiciona, né? E a gente não existe, né? Vira paisagem, assim. Então, ética, para mim, é muito isso. E vem a moral cultural que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E vem, percebe? Então, são questões que nos põem num conflito. Muito bem, nós vamos fechar com o Thomas Mann, que ele fala assim, o homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo. Esse livro dele é o livro maravilhoso... A Montanha Mágica, que foi um pouquinho antes das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Que ainda não havia penicilina e se ia para alto da montanha para quem sofresse do pulmão, de bronquites e de tuberculose. Então, ele, no relato do livro, na parte da psicossomática, ele fala isso. O homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo, consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. O efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Isso está na Montanha Mágica, Thomas Mann, 1924, tá? Então, é entre a Primeira Guerra e a Segunda, porque a primeira foi 1914 a 18 e a segunda foi 1939. Então, 1924 é entre uma guerra e a outra, na página 44, tá? Vou repetir para vocês. O homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo, consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. O efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Ok? Vocês não tenham dúvida que o teu paciente ou nós mesmos, nas nossas vidas, seremos confrontados com essas
com essa ética universal em que nós vamos nos ver numa sinuca e vamos procurar um terapeuta que, se não tiver escuta, pode dar o encaminhamento de uma escuta moralista pontual daquele momento. Entendem por que eu enalteço tanto um pensamento e um olhar sobre uma ética universal e diferenciada do momento vigente? Ok, paramos aqui? Beijo grande. Oi. Só uma pergunta, Norma. Como eu entrei bem depois no grupo, né, já estava caminhando e eu não vi as aulas anteriores. Veja nos podcasts. Você tem meu podcast? Tem. Entra que lá estão a primeira, a segunda, a quarta e a quinta. Estão todas as aulas. Cristina também. Uma pergunta. Eu queria saber, nesse formato que você está fazendo agora, a gente vai poder trazer os pacientes? Próxima sessão. Próximo encontro. Hoje estamos fechando a aula anterior, que não coube ética. Tá bom? Tá bom. Eu falei mais da glândula timo e não houve tempo. Beijo!